vai dar início agora ao nosso evento aqui com a CVM, falando sobre o futuro da profissão de agente autônomo. E aqui, para dar boas-vindas aqui, começar o evento, a gente, por favor, Ramiro. Obrigado, Hudson. Pessoal, bom dia. Bom, queria imensamente agradecer vocês pela presença hoje. Para nós da ABAI, Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos, é uma honra contar com essa plateia tão seleta, de não só de assessores, mas também de pessoas do mercado que vieram poder debater com a gente a questão da profissão, que a gente gosta de brincar na associação, o agente do futuro, né? Queria começar me apresentando para vocês. Meu nome é Diego Ramiro, sou agente autônomo desde 2009, sócio fundador da empresa Miura Investimento, vinculado à Guide e atual presidente da ABAI. Queria também cumprimentar os meus vice-presidentes, Eduardo Siqueira, Ricardo, W Flow e Aco Investimentos, obrigado pela presença, e alguns conselheiros, na figura do Paulo Abrão, também os cumprimento. Inicio o evento agradecendo também a participação de todos os agentes autônomos que vieram discutir o futuro da profissão. Também nossos palestrantes, Antônio Carlos Berwangner, da CVM, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Dr. Guilherme Cook, Dr. Alexandre Rangel, obrigado também. Hoje tenho certeza que será de grande alto nível. E também nosso mediador, Hudson Bessa, e o apoio do Endibank. Também não poderia deixar de agradecer também a incansável serviço do nosso superintendente, Chico Amarante, Francisco Amarante, que há pouco tempo é hoje nosso superintendente, nosso executivo na ABAI, e já conseguiu organizar esse evento para trazer essa discussão para vocês. Bom, conforme já é de conhecimento dos senhores, a ABAI é uma associação sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de zelar pelos interesses e representar seus associados, todas pessoas físicas e jurídicas autorizados no exercício da profissão, perante os órgãos reguladores e demais participantes. O objetivo da ABAI, na qualidade de associação de classe, é organizar de forma independente os pleitos dos agentes autônomos de investimentos registrados na CVM. Ainda, a ABAI tem por missão construir uma linha de comunicação direta com o regulador, sem a necessidade de mediação com as entidades integrantes do sistema de valores mobiliários, das quais os agentes autônomos são prepostos, de acordo com a regulamentação em vigor. E é isso que nós queremos mesmo, ser uma voz presente no regulador, e é isso que hoje nós estamos fazendo aqui com vocês. Para vocês saberem, atualmente a ABAI conta com 134 agentes autônomos, sociedades vinculadas, que representam mais de 1.900 agentes autônomos de investimentos, com aproximadamente 85 bilhões de reais sob custódia, no qual nós atendemos, todos os autônomos, mais de 200 mil clientes, ou seja, a ABAI, apesar do pouco tempo já de existência, já somos bem representativa, e nosso objetivo é crescer ainda mais. Ao chamado da consulta pública, que vai ter agora, da 497, que se encerra no final do mês, nossa associação formou um grupo de trabalho, com a participação ativa de diversos membros da associação, bem como convidados, não agentes autônomos, diferentes especialidades, incluindo executivos de corretoras, advogados, nosso querido Guilherme Cook, obrigado pela ajuda, com o objetivo de tornar uma discussão muito profunda, técnica e democrática, alinhando os interesses de todos os membros da ABAI com os interesses da CVM, dos investidores e do mercado nacional. O resultado do trabalho será discutido aqui pelos nossos comentaristas, Dr. Rangel, Guilherme Cook e o próprio Berwanger, para assim, depois nós submetê-los à CVM. A ABAI parabeniza a iniciativa da CVM, assunto tão relevante de forma conceitual, demonstrando que a construção das regras do nosso mercado é feita de forma plural, democrática e intelectualmente honesta, buscando alinhar nossa legislação à realidade prática do mercado nacional e como essa nossa profissão vem se desenvolvendo. Discutir as regras aplicáveis aos agentes autônomos neste momento é de profunda relevância. Nossa atividade mudou drasticamente nos últimos 20 anos, como o próprio mercado reformulou-se em diversos aspectos. Nosso mercado de capitais evoluiu, sofisticou-se, admitiu a entrada de tecnologia, os ativos disponíveis multiplicaram-se, a poupança pública passou a ser cada vez mais direcionada ao mercado de capitais. A legislação evoluiu, a fiscalização e a autorregulação aprimorou-se e o arcabouço de precedentes administrativos cresceu. Este processo de amadurecimento intensificou-se na última década de forma exponencial, conjugando o aumento do público investidor do mercado de capitais nacional com a sofisticação da regulamentação de diversos participantes do mercado.
Considerando o papel de extrema relevância que o agente autônomo teve na condução deste aumento do público investidor, ao atingir o objetivo primordial de sua atividade e realmente levar os investimentos disponíveis no mercado nacional para o grande público, é essencial que a sua legislação também se sofistique. Por isso que estamos aqui hoje, para discutir o futuro dessa profissão, que a ABAI tem como principal missão defendê-la. Obrigado a todos, temos um ótimo evento. Vou aproveitar e passar a palavra. Hudson, você apresenta os nossos... Eu posso chamá-los já. Então, vou pedir para compor a nossa mesa. Antônio Carlos Berwangner, da CVM. Obrigado. Dr. Alexandre Rangel. Dr. Guilherme Cook. Bom, sem mais delonga, já passo a palavra Antônio Carlos. Obrigado. Vamos lá, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Agradeço o convite da associação para falar desse importante tema, né, que é a regulamentação dos agentes autônomos, né, nesse momento em que a CVM conduz, né, uma audiência pública para tratar de questões relevantes relacionadas à profissão. Importante fazer esse disclaimer, né? A gente é instado a fazê-lo em todas as nossas apresentações, que as opiniões aqui tratadas são minhas, né, e não necessariamente refletem a opinião da CVM e dos membros de seu colegiado. Bom, rapidamente aqui a trajetória, né, das regulamentações recentes dos agentes autônomos, né, desde a resolução do Conselho lá de 2001, as primeiras normas da CVM. Não vou gastar muito tempo em relação a isso, mas vou focar aqui nessa audiência pública conceitual que a gente está conduzindo agora. Desse trabalho também incorpora as contribuições da ABAI no âmbito do projeto da CVM de custo de observância. Esse projeto ele foi conduzido no ano passado. A CVM interagiu com 24 entidades de mercado que representam diversos entes, né, entidades reguladas pela CVM, participantes de mercado regulados pela CVM. A CVM fez reuniões com todas essas entidades e solicitou manifestações sobre... Funcionando bem? E solicitamos, né, manifestações sobre oportunidades, né, de aperfeiçoamento regulatório. A ABAI participou, a CVM convocou, né, convidou a ABAI a participar. Recebemos da ABAI diversas sugestões relacionadas ao aprimoramento da regulamentação dos agentes autônomos e parte, né, dessas sugestões, parte relevante, ela já está sendo incorporada. A gente já aproveitou, né, essas manifestações, essas sugestões para colocar nessa audiência conceitual, né, e sobretudo aqui a questão da forma societária que hoje a norma impõe, né, aos agentes autônomos, pessoas jurídicas. Isso foi um ponto, né, trazido pela ABAI nesse trabalho e que a gente já aqui coloca em discussão pública. Tem questões aqui relevantes que a gente traz também, né, que endereçam transparência e, claro, né, acho que o grande tema dessa audiência pública conceitual é, né, a questão da exclusividade, né, a gente trata isso né, de forma intensa na consulta pública. Um pouco assim da trajetória, né, a gente em 2011 editou a 497, a 497 ela dá uma guinada, né, ela é uma norma que vem para endereçar diversos problemas práticos, né, que a CVM evidenciava no mercado, né, naquele contexto em 2011. Basicamente, né, essas questões envolviam, né, um conflito de interesse na atuação, né, dos agentes autônomos, uma certa confusão do papel comercial e o papel de outras atividades que são reguladas, né, e que tem uma regulamentação específica da CVM para que sejam conduzidas. Também
né, uma certa incerteza em relação ao que era um papel do agente autônomo e o papel do intermediário em relação aos clientes, né, nessa relação com os clientes, e muito focado aqui em situações práticas em que a gente, claro, né, tinha que supervisionar e tinha que lidar no nosso trabalho de fiscalização e supervisão a partir de reclamações que a gente recebia de clientes. Os próprios intermediários, né, tinham uma certa dificuldade de se posicionar em relação aos riscos que aquela estrutura anterior ela gerava para o mercado. Então a 497 vem e ela toma, né, a CVM toma algumas decisões, né, que são decisões importantes e que influenciaram muito, né, o mercado, né, a partir de 2011. Né, e temos o entendimento de que naquele momento, né, as decisões foram corretas, né, e a partir daquelas decisões que implementaram esses pontos aqui, né, isso foi um suporte importante para o mercado ter crescido tanto desde então. Então, naquele momento, né, as decisões tomadas vedaram participação de terceiros nas sociedades de agentes autônomos. Não era muita participação anterior, né, que era possibilitada, salvo engano era 2%, mas enfim, houve uma vedação completa. Especificou-se melhor, né, as atividades do agente autônomo e aquelas que são vedadas a eles. Houve, né, uma linguagem muito forte por parte da CVM em relação à importância da responsabilidade dos intermediários, responsabilidade perante os clientes, deixando muito claro, né, que os clientes são do intermediário, né, não são do agente autônomo, né, formalmente e de acordo com a regulamentação. Então, os atos praticados pelos agentes autônomos vinculados às corretoras são, né, e a gente reforçou muito, né, a responsabilidade da corretora. E a partir disso, né, a importância da corretora conduzir, né, uma supervisão em relação aos agentes autônomos vinculados a ela. Isso foi amarrado junto, né, com esse regime de exclusividade, de vinculação, né, que facilitava essa fiscalização, e algo que a gente, né, se debateu muito à época, né, e foi um fator que de fato auxiliou a CVM a tomar essa decisão, a questão de conciliamento de políticas e controles internos de diferentes corretoras. Então foi algo que a gente também considerou nessa decisão. E, por fim, né, a exigência do tipo societário, como eu já comentei, e, né, isso gera algumas repercussões, né, e ele veio, né, para endereçar uma situação que a gente tinha e que a gente evidenciava, que era a utilização, né, ou a participação de pessoas que não eram agentes autônomos na função de agentes autônomos dentro das sociedades das pessoas jurídicas. Bom, mas estamos em 2019, né, o mundo mudou, o mercado é dinâmico, né, a tecnologia chegou, né, com muita força. Hoje a gente está, de fato, né, lidando com um novo cenário, com uma nova perspectiva, e é o momento da gente rediscutir esses pontos, né? A gente tem uma disseminação muito grande hoje de plataformas digitais, intermediários independentes. A gente tem a situação de que um grande intermediário concentra, né, boa parte dos agentes autônomos, né, do vínculo dos agentes autônomos. Isso gera, de fato, uma pressão em relação à rediscussão da questão da exclusividade. Também, né, a gente evidencia, né, um crescimento muito grande, né, dos agentes autônomos que passaram a ser credenciados pela CVM, né, junto com a Ancord, e um aumento do porte também, né, talvez aquela estrutura que a gente né, desenhou lá atrás em 2011 não comportava, né, o tamanho que os escritórios
que alguns escritórios hoje têm, né, muitos deles maiores até que determinados intermediários. Isso gera, de fato, a necessidade de debater essa questão da sociedade simples. Então, hoje, nesse momento, a gente traz assim, 3 grandes questões, né, para o debate nessa audiência conceitual. E por que ela é conceitual nesse momento? Né? Porque não se tem clareza, né, dentro da CVM do caminho a ser tomado. Né? A gente está propondo essa discussão pública, esse debate público, para, em conjunto com o mercado, né, ouvindo, né, as diversas correntes, as diversas opiniões, tomar, né, as decisões que nos parecem mais corretas para lidar com essas situações. A CVM não tem, nesse momento, um posicionamento definido, né, em relação a esses pontos, e daí a importância de conduzir esse debate, né, e a opinião de todos vai ser considerada. Então, os 3 grandes temas aqui, né, o fim da necessidade de constituição das pessoas jurídicas como sociedade simples, o fim da exclusividade de vínculo comercial com intermediários e a imposição de maior transparência quanto às remunerações dos agentes autônomos, né, e lidando aí com as questões de conflito de interesse. Em relação à sociedade simples versus sociedade empresária, né, os grandes pontos aqui que foram trazidos pela ABAI, que nos parecem meritórios, né, a possibilidade de receber investimentos, né, de sócios capitalistas, a questão de você não necessariamente já ter que incorporar novas aquisições para o time, né, na posição de sócio, né, a possibilidade de você treinar e avaliar aquele profissional antes de incluí-lo no contrato social da pessoa jurídica. Acho que são 2 pontos que nos parecem bem relevantes, e a gente coloca essas questões sempre né, colocando o problema e pedindo que o mercado nos ajude com as soluções, né? Como a gente lida com os problemas que podem advir desse fim, dessa exigência, e, né, nesse sentido, né, como a gente pode evitar que os problemas do passado se repitam. Né, que pessoas que não são credenciadas atuem como agente autônomo, aqui nessa circunstância a principal desses problemas. A exclusividade, né, aqui a gente tem pontos relevantes, né, a gente tem sido muito desafiado a lidar com essa questão, principalmente, né, com o argumento de que essa regra ela tem um potencial de inibir a competição no mercado de intermediação, né, entre os intermediários, uma vez que os agentes autônomos ficariam mais dispostos a se relacionar ou se vincular àqueles intermediários que já estão mais constituídos, que têm uma gama maior de produtos, né, um rol maior de clientes. É um argumento de que essa exclusividade ela acentua ou ela contribui para aumentar, né, barreiras à entrada ao mercado de intermediação, não dos agentes autônomos, mas de intermediação, né, dos intermediários, corretores. E, claro, né, eu sempre comento isso em todas as minhas falas em relação à exclusividade. Exclusividade não é um fim em si mesmo, a CVM não tem nenhum apreço especial à exclusividade. A exclusividade foi colocada para lidar com problemas específicos que se evidenciaram à época. Se esses problemas conseguirem ser endereçados por meio de uma outra abordagem regulatória, não temos problema nenhum em abandoná-la e adotar essa outra abordagem regulatória. E para isso, né, a gente tem que trabalhar aqui em conjunto, e a provocação é essa, que o mercado nos auxilie também com opiniões e ideias de como lidar com os problemas que a gente evidenciou à época. E basicamente, né, aqui a gente está discutindo, né, esse papel do intermediário como gatekeeper, né, como
posição, né, a figura que vai, né, supervisionar os agentes autônomos, como lidar com isso, né, na medida em que um agente autônomo possa estar vinculado a mais de um intermediário. Claro que há formas de lidar, e a exclusividade talvez seja uma forma mais simples, mas não a única, e aqui a gente quer ouvir outras formas de como isso pode ser feito. Por outro lado, né, hoje a gente não tem, né, a exclusividade para as cotas de fundos de investimento, distribuição de outros produtos, então seria outro espectro regulatório. Haveria vantagens de migrar para um sistema de exclusividade pura? Também aqui uma provocação que a gente coloca, né, entre as perguntas. Se a gente um outro ponto relevante que sempre vem nessa discussão é se a segmentação seria uma saída, ou seja, você de fato ter dois tipos de agente autônomo, né, os que se vinculam exclusivamente a um e os que não se vinculam exclusivamente a um, e a partir dessa segmentação você pensaria em regras diferentes. Talvez o agente autônomo que não se vincula poderia continuar funcionando como é hoje, e a gente colocaria um ônus regulatório maior naqueles que, né, se estariam mais uma maior flexibilidade para se vincular a diversos intermediários. E aí a pergunta claramente seria: que ônus regulatório é esse, né? O que poderia ser exigido nesse momento para os agentes autônomos que queiram atuar dessa forma? Nesse cenário, como se dá essa supervisão por parte de diversos, né, intermediários em relação, né, ao agente autônomo? E talvez um ponto que a gente tem aqui que possa se aproveitar aqui seja olhar só um cliente, né? O agente autônomo possa se vincular a diversos intermediários, mas talvez aquele cliente específico fique só em um. E aí talvez a gente mitigue um pouco essa coisa do cliente, quando ele reclamar, qual é o intermediário que vai lidar com aquele ponto. Então aqui tem diversas situações e formatos que eu acho que a gente pode explorar. Isso se vincula muito com a questão do MRP, né, do mecanismo de ressarcimento de prejuízos, né, e como vocês sabem é um mecanismo que está lá para auxiliar o investidor nos momentos em que ocorrem erros operacionais e que a corretora é instada a reembolsar o cliente em relação às perdas geradas nessas circunstâncias. E a gente imagina que pode ser um elemento que vai dificultar a caracterização do responsável nessas situações. Então, há de se avaliar como esse mecanismo pode funcionar de uma maneira adequada nesse cenário. Questão da transparência, né, o último grande ponto aqui dessa audiência pública conceitual. A gente parte aqui de um objetivo, né, de uma missão da CVM claro, além de dar mais transparência, né, de dar mais consciência para o investidor, né, em relação às aplicações deles, ao que motiva, né, uma eventual recomendação. E é um problema que existe no mundo inteiro, né, não é um problema brasileiro, mas sempre que você tem, né, a remuneração com base né, numa comissão, numa corretagem, você sempre tem a questão do conflito de interesse, né, de um incentivo a, naturalmente, né, distribuir o que oferece a maior remuneração, e aí é necessário avaliar as formas de lidar com esse disclosure. Bom, gente, de uma maneira geral é isso. Eu passo aqui a palavra para os meus colegas e a gente fica à disposição aqui para depois debater com vocês. Tenho certeza que há diversas questões aqui que se relacionam a, né, esses três grandes temas da audiência. E muito obrigado. Acho que a minha missão aqui hoje eu diria que provocar determinados temas, todos com várias visões possíveis,
e compartilhar um pouco da nossa experiência de, enfim, mais de 15 anos no mercado de capitais, em que a gente, com uma visão talvez um pouco mais de dentro do mercado, com a técnica regulatória extremamente importante, que a gente possa contribuir para aproveitar essa audiência pública conceitual. Eu começaria pela questão do tipo societário, né, algumas ponderações jurídicas que eu acho que são importantes. O primeiro ponto é que o fato de que o agente autônomo, pessoa jurídica, ele precisa ser uma sociedade simples, ele tem algumas implicações jurídicas previstas expressamente no Código Civil, que muitas vezes não ficam muito claras para todos, mas a mais relevante, basicamente, consiste no fato de que as sociedades simples, a figura do sócio, pessoa física, o patrimônio pessoal dele, depois de esgotado o patrimônio da sociedade, da pessoa jurídica, a previsão da lei é expressa no sentido de que o patrimônio pessoal do sócio responde pelas dívidas que não forem satisfeitas pelo patrimônio da sociedade. Então, eu não precisa nem falar em desconsideração da personalidade jurídica, não é esse o ponto. Então, e fazendo um paralelo com o regime regulatório do mercado de capitais, o agente autônomo, em conjunto com os auditores independentes, são as únicas figuras reguladas pela CVM que ainda existe essa, enfim, essa exigência, né, normativa. O que, por tabela, carrega diversas outras implicações, né, a questão de você ter a exigência de só agentes autônomos como sócios, a questão de investidores de capital, né, na sociedade. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é importante que a CVM leve em consideração. Não parece fazer muito sentido que os agentes autônomos, casas que de fato exercem atividades empresárias, né, o termo juridicamente falando de empresa, até, né, no jargão leigo, a gente se refere à empresa como a sociedade, né, na técnica, a empresa, na verdade, ela é a atividade empresária que é desenvolvida por meio daquela pessoa jurídica. Então, casas super tradicionais, né, o famoso G20, né, composto por casas que têm bilhões sob assessoria, né? Então, contratos sociais com centenas de sócios, com todas as dificuldades inerentes a você rodar isso para assinatura. Um sócio eventualmente falece ou se separa e depende do regime de casamento, enfim, não faz muito sentido. Então, essa é uma reflexão sobre o tipo societário que eu gostaria de compartilhar com todos. E por fim, a medida provisória, fazendo um link aí com temas mais recentes, né, a MP 881 da Liberdade Econômica, ela tem alguns dispositivos conceituais, eu diria que quase que principiológicos, que talvez ajudem a CVM a caminhar por um caminho mais interessante nessa medida. Tem o artigo 4º da MP, que tem a seguinte redação, que é dever da administração pública evitar o abuso do poder regulatório de maneira a introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Claro, a gente não chega ali tão longe de dizer que estaria havendo algum tipo de abuso do poder regulatório, evidentemente, mas é uma sinalização e diversos outros tópicos aqui dessa MP, acho que podem servir como um reforço aí dessa, talvez uma intervenção, uma limitação um pouco menor, para que os agentes autônomos que queiram e de fato faça sentido que sejam sociedades empresárias, que eles tenham esse direito, né? Não sei se é obrigação, mas o direito de avaliar se uma sociedade que tem seus 150 sócios, chamar aquilo de uma sociedade simples é meio esquizofrênico. Então, essas seriam as minhas ponderações sobre o tipo societário. Avançaria para o segundo tópico da exclusividade. E eu chamo a atenção para... bom, minha opinião é razoavelmente pública. Eu publiquei um artigo no Valor há pouco tempo, com uma reflexão específica do fim da exclusividade. E algumas ponderações que, enfim, acho que são importantes que sejam compartilhadas. A gente não enxerga no arcabouço regulatório da CVM nenhuma outra atividade em que o gatekeeper, né, falando especificamente do intermediário, com essa obrigação de supervisão do agente autônomo,
Em nenhum outro arcabouço regulatório em que se utiliza o conceito do gatekeeper, você tem essa questão do intermediário, né, da exclusividade, ou seja, o argumento de que seria mais oneroso, ou mais difícil, ou impossível, né, se não houver exclusividade, essa fiscalização. E aí eu trouxe exemplos, claro que uma mera e singela analogia com todas as peculiaridades de cada caso, mas usei o exemplo da figura do coordenador líder das ofertas públicas 476, de esforços restritos, que o coordenador líder tem esse chapéu regulatório muito pesado de supervisionar a emissão, que não passa pelo crivo da CVM previamente, né, só a posteriori, e o coordenador líder, portanto, ele tem essa função, essa obrigação regulatória de garantir que todas as informações dos prospectos, dos termos de securitização são verdadeiras, precisas, completas. E, evidentemente, os emissores podem contratar e realizar ofertas por variados coordenadores, né? Inclusive, mesmo as ofertas podem ter mais de um coordenador. Então, ou seja, a questão de novo, um paralelo com a indústria de fundos de investimento, né, em que o administrador fiduciário também tem essa função de guardião e de fiscalização dos demais prestadores de serviço do fundo, né? Você não vê o administrador só podendo ser o guardião de uma asset, ou de um custodiante, ou de uma securitizadora que tem um ativo comprado pelo fundo. Então, essa é uma reflexão que eu acho que cabe exercitar um pouco mais para entender se, de fato, o mercado e a indústria de agentes autônomos justifica um tratamento de exclusividade baseado nesse argumento de que, por intermediário, seria, não por intermediário, mas eu digo, do ponto de vista regulatório, seria mais complicado entender de quem seria a responsabilidade, né, já que aquele agente autônomo poderia estar plugado ou vinculado a mais de uma plataforma. Uma outra ponderação que eu trago também eu tenho uma visão talvez mais pragmática de que eu não vejo, claro que é uma discussão importante da exclusividade, mas eu não vejo efeitos práticos, né, supondo que no D+1, com a edição da nova 497, a CVM libere e autorize os agentes fiduciários, os agentes autônomos a contratar com mais de uma plataforma. Eu não vejo, pelo menos nas casas de agentes autônomos maiores, mais representativas, uma realidade muito diferente. Eu vejo casos que já estão consolidadas com determinada plataforma, super alinhadas e satisfeitas, e, enfim. Então, assim, é uma questão do direito dos agentes autônomos avaliarem se faz sentido procurar comparar preços, atendimentos, produtos disponíveis na plataforma. Então, acho que, claro que é uma discussão importante a exclusividade, mas eu não vejo de forma alguma ali uma mudança ali mandatória, tão estrutural em termos pelo menos de volume de patrimônio assessorado. E por fim, eu acho que a questão da exclusividade, acho que é muito bem-vinda essa mecânica em que o agente autônomo que optar por abrir mão da exclusividade, ou seja, ele que deseja contratar com mais de uma plataforma, que ele tenha uma régua regulatória um pouco maior, né? Acho que o mercado das assets passou por esse movimento, eu diria que quase que uma higienização com a 558 recentemente, com formulários de referência, com informações típicas de companhias abertas, né? Enfim, um disclosure muito forte, muito grande. Então, talvez ali, fazendo um paralelo com as casas de agentes autônomos, não sei, que superem um determinado patrimônio, ou seja, que se justifique uma transparência ainda maior, com informações parecidas, pelo menos, com os formulários de referência das companhias abertas, dos administradores de carteira e por aí vai. Então, essas minhas ponderações sobre a exclusividade. Passando para o último ponto, da transparência, a questão da transparência eu dividiria em dois subtemas, né? A questão do conflito de interesse e a questão da remuneração. A questão do conflito de interesse, e falo isso de forma muito objetiva, até o meu agente autônomo está aqui pessoalmente presente, e ele diz isso, enfim, toda a ligação que a gente tem. A atividade ela é intrinsecamente, o conflito ele é elemento intrínseco, né, da atividade. Isso é um fato. Então, a relação de confiança ela precisa ser exercitada e a transparência ela precisa ser exercitada, porque
é intrinsecamente inerente à posição de agente autônomo essa questão do conflito. Então, uma transparência maior na divulgação de conflitos é sempre muito bem-vinda, né? Ou seja, deixando de forma muito clara todas as situações que, eventualmente, o próprio intermediário, às vezes, pela dinâmica contratual e comercial com os agentes autônomos, estimulem, em virtude de uma remuneração mais agressiva de um determinado produto ou outro. E um dos maiores injustiçados com isso, na minha leitura, são os COIs, um produto, na minha leitura, como advogado, interessantíssimo do ponto de vista regulatório, e que virou quase que palavrão, eu não sei, acho que talvez pelas taxas maiores que, pelo que eu entendi, os agentes autônomos recebem quando conseguem distribuir o produto, justamente por uma falta de visibilidade melhor do assunto, acabou virando, enfim, como se fosse algo exclusivamente do interesse do agente autônomo. Então, acho que a transparência na divulgação de conflitos de interesse é sempre muito bem-vinda. E com relação à parte da remuneração do agente autônomo, e aí eu tenho uma visão um pouco mais extensa do conceito, eu acho que não parece fazer muito sentido que essa transparência da remuneração se aplique só na chamada perna final dessa relação, dessa cadeia de distribuição. Quando você contrata um seguro, por exemplo, de carro, de vida, etc., você não tem, e é compreensível que você não tenha, uma visibilidade de quanto que aquele cara com quem você está se relacionando diretamente, quanto que ele recebe, né? Então, acho que talvez uma escolha talvez binária, né? Assim, ou se abre de forma muito transparente, com todos os desafios inerentes a essa opção, toda a cadeia de remuneração, de toda a cadeia de distribuição, incluindo questões internas de intermediário, que seriam desafios regulatórios, na minha leitura, muito, muito altos, ou parece não fazer muito sentido que você, de certa forma, penalize, de certa forma, com essa transparência a remuneração desse canal de distribuição tão valioso e precioso que é o agente autônomo. Então, a transparência, evidentemente, ninguém é contrário, acho que, né, quanto mais transparência, melhor para todo mundo, mas eu vejo de forma muito crítica uma possibilidade de que apenas essa perna final tenha essa abertura, né? Eu acho que essa é uma reflexão, né, a transparência, tudo bem, muito bem-vinda, mas transparência até onde? Né? Ou é uma transparência completa, ou, eventualmente, talvez não faça sentido se pensar numa transparência só dessa parte final da cadeia de distribuição. E, bom, o último tópico aqui que eu gostaria de, pedindo desculpas pelo tempo, Chico, não sei se me alonguei mais do que o necessário, mas além dos 3 tópicos, eu coloquei aqui 2 outras questões que eu acho que a CVM poderia, uma ótima oportunidade, que ela avalie de que forma tratar regulatoriamente esses 2 próximos temas. Primeiro, é uma avaliação de mercado da grande dificuldade que existe na prática, não do ponto de vista jurídico e regulatório das normas, que eu acho que a diferença é muito clara, mas a figura do consultor versus o agente autônomo. Os agentes autônomos, eles são, nas palavras da própria CVM, eles são investidores profissionais com relação aos próprios recursos. Eles são equiparados pelas regras de investidores, né, profissionais, qualificados. Eles ocupam o degrau mais alto, né, podem comprar cota de FDIC-NP, podem comprar ofertas 476, enfim, eles são presumivelmente muito capazes, com razão. Então, não parece fazer muito sentido, numa avaliação mais pragmática, e isso, evidentemente, parece ser o caso da grande maioria dos agentes autônomos, essa divisão muito tênue entre até onde vai o papel do agente autônomo, em tese, a princípio, pela 497, que deveria ter uma posição muito passiva, meramente expositiva de produtos disponíveis numa prateleira, e até onde vai o passo seguinte, que, sem dedurar ninguém, Antônio Carlos, mas é evidentemente muito comum, profissionais extremamente qualificados, que eles de alguma forma aconselhem ou sugiram ou montem determinadas carteiras hipotéticas que
vão ser avaliadas pelo cliente do agente autônomo, que se ele tem interesse ou não de montar aquela carteira. Então, ou seja, de forma jurídica, isso de certa forma poderia ser confundido com uma atividade de consultoria, né? Ou seja, o agente autônomo estaria ali sugerindo carteiras e opinando de forma mais assertiva e menos passiva. Então, assim, eu não tenho uma resposta para isso, mas acho que me parece uma constatação, né? Me parece uma linha muito tênue de você, até onde o agente autônomo pode ir e até onde, em tese, a princípio, estaria atuando de forma irregular como um consultor de valores imobiliários, tá? Então, essa era uma questão. E a última era a questão, que acho que está muito atrelada com a discussão da exclusividade, seria, de certa forma, um olhar um pouco mais atento do regulador para que eventuais mudanças de intermediário possam acontecer de forma jurídica e operacional um pouco mais, eu diria, civilizada e organizada, se de fato, contratualmente, isso for possível, se de fato as partes tiverem interesse, né? Usando o exemplo de portabilidade, hoje em dia números de celular das operadoras de telefone é um exemplo super bem sucedido e fácil de se fazer. Isso perpassa, evidentemente, diversas outras questões, né, acerca de quem é o cliente, né? O Antônio Carlos comentou aqui do cliente do intermediário, e a gente acompanha de fora algumas manifestações judiciais, e essa é uma grande questão, né, de quem é o cliente, né? De certa forma, eu diria que não é exclusivamente de nenhuma dessas pontas, não é só do intermediário e também, ao mesmo tempo, não é só do agente autônomo. Eu acho que é um mix ali de entre aspas, de titularidade desse cliente, né? Acho que o conceito jurídico seria um pouco esse. Mas eu acho que um olhar regulatório um pouco mais atento para que eventuais mudanças e portabilidades aconteçam, desde que permitidas em contrato, evidentemente, que elas possam acontecer de forma menos tumultuada ou beligerante, né? Porque no final do dia isso é do interesse do investidor, que em um dado momento está tratando com um agente autônomo, e no dia seguinte, se esse agente autônomo decidir atravessar a Faria Lima para falar com alguma outra casa, eventualmente ele pode estar se vendo distribuído e tendo que ligar para alguma outra pessoa que ele nunca viu. Então, assim, acho que a discussão é menos focada no intermediário, mais em quem, de fato, eu acho que deva ser a preocupação central, que é o investidor. Que ele tenha o conforto de que ele não está se sujeitando a essas incertezas e que ele pode avaliar de forma mais fácil, né, escolher o assessor dele, o intermediário dele. Então, pessoal, essas eram as minhas breves ponderações. Obrigado a todos pelo tempo e especialmente a ABAI pelo gentil convite. São todos temas, eu sei, polêmicos de certa forma, e vou ficar muito feliz de ouvir depois os comentários de todos sobre os assuntos. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, eu sou o Guilherme, eu vim aqui, acho que contar um pouco mais o que vai ser o que a gente discutiu, né, no grupo de trabalho da ABAI. Se vocês me permitirem, como eu estou muito ansioso, eu vou levantar, eu preciso me mexer, não ficar sentado aqui vai ser um pouco de nervosismo demais para mim, mas o que acontece? A gente está fazendo uma manifestação aqui, a gente trouxe um grupo de discussão que envolveu bastante gente, a gente trouxe intermediário, a gente trouxe advogado, a gente trouxe todos os portes de agente autônomo para esse grupo de trabalho na ABAI. E eu queria contar rapidamente um pouco a história de como foi aquele nosso primeiro pedido, aonde a gente estava, tudo que a gente pensou naquele momento, no contexto do curso de observância, e o que mudou de lá para cá na nossa percepção e até tudo que a gente desenvolveu. A gente conversou muito na associação com muita gente, foram feitas pesquisas com agentes autônomos, vieram demandas de todos os tipos, né? Quando você pergunta, o que você quer que mude na norma? E quando a gente começou a conversar, e eu tenho gosto muito dessa relação que eu tenho com a associação, acho que obviamente, eu não sou da associação, né? Eu sou um advogado, tenho meu escritório, mas a gente troca bastante ideia, e esse mundo de agente autônomo é um mundo que eu acabei me envolvendo há bastante tempo, tanto via gestora, via intermediário, via fundo, conversando com os próprios agentes autônomos direto.
diretamente percebendo algumas questões sobre o mercado com relação aos impactos, tanto da exclusividade quanto de tipo societário, e os próprios incentivos que isso tende a causar, né, dentro da atividade. E num dado momento, quando a gente puxa lá para a história de 2011, como o próprio Berwanger trouxe, do porquê da exclusividade, o porquê da sociedade simples, a gente percebe algumas preocupações da CVM que faziam bastante sentido à época de 2010. Quando a gente olha o edital de audiência pública, né, dessa própria audiência conceitual que a gente está lidando agora, como o próprio Berwanger trouxe, a gente estava lidando basicamente com duas coisas ali. Uma dificuldade muito grande de fiscalização pelos intermediários, pela ausência da exclusividade, né? Esse é o primeiro motivo pelo qual a exclusividade apareceu. Essa dificuldade estava partindo de duas premissas, e duas premissas que faziam bastante sentido também. A primeira, as regras entre as corretoras não são uniformes. Então, não necessariamente as corretoras vão ter as mesmas regras, e um preposto com mais de uma corretora vai ter regras diferentes para obedecer, não necessariamente vai conseguir fazer com que tudo isso case no dia a dia dele. Segundo ponto, além dessa dificuldade de múltipla fiscalização, a gente teria também, e por isso esse foco em renda variável, né, uma dificuldade de apuração, no caso de MRP, no caso de algum tipo de prejuízo ao investidor, de quem foi o responsável, qual o intermediário responsável, como é a provocação que a gente tem até hoje. Quando a gente vê a premissa do que foi a decisão pela sociedade simples e para que se mantenham apenas sócios agentes autônomos, a gente percebe ali na própria manifestação uma razão que também fazia bastante sentido. Uma preocupação de que pessoas não credenciadas exercessem a atividade. Né? Então, poxa, a gente tinha ali aqueles 2%, aquelas pessoas que não necessariamente poderiam ser agentes autônomos, e aí você tem uma estratégia regulatória de, olha, todo mundo que for na atividade vai ter que ser sócio e só agente autônomo vai poder ser sócio. Com a seguinte finalidade, eu quero, né, garantir, como regulação, que pessoas não autorizadas não atuem na distribuição de valores imobiliários. Aqui, né, e essa premissa que também faz bastante sentido naquela época, no momento em que se decidiu pela imposição da sociedade simples, no mercado que a gente tinha naquela época, traz para a gente uma discussão que eu sempre gosto de lembrar, que é a seguinte. Vamos olhar o que está acontecendo aqui, né? E pensa nos nossos outros órgãos reguladores. Vamos lembrar do país que a gente vive. A gente vive no Brasil, a gente tem a Anatel, a gente tem a ANEEL, a gente tem o Banco Central, a gente tem a Receita. E eu gostaria de convidá-los a essa provocação, de pensar quantas vezes vocês tiveram a oportunidade de sentar na frente do regulador e conversar honestamente assim. Então, eu acho que a gente tem que ter primeiro um reconhecimento do papel que a CVM tem nisso, do quanto a CVM fala com a gente com relação a isso. É muito fácil a gente do setor privado ficar reclamando de regulador. Muito fácil. A gente adora desumanizar regulador. E é tudo gente, né? São só seres humanos. E que estão aqui conversando com a gente, reconhecendo que existe sim uma mudança a ser feita. Então eu acho que a primeira coisa para a gente ter aqui é um mindset construtivo dessa conversa, e não de ficar olhando para o passado, e sim olhando para o futuro do nosso mercado. Além disso, a gente também está falando de uma questão que, e a gente precisa entender isso, a CVM entende, e com razão, e eu dou sempre o meu exemplo quando eu falo sobre isso, que ainda existe uma assimetria muito grande de informação entre o investidor e o participante do mercado. Essa simetria, ela parte da premissa de que, tentando fazer um resumo muito grande, você só aprende o que é o CDI, o que é taxa de juros, o que é inflação e o que é o dólar se você fizer economia ou administração. Ou se você for uma pessoa muito interessada em aprender isso sozinho. A reserva de conhecimento econômica que a gente tem aqui, o fato disso não ser ensinado na escola, é um grande motivo dessa simetria. Não é uma questão de, o investidor é um coitadinho. É uma questão de que a gente não tem uma estrutura educacional no Brasil que ensina as pessoas a fazerem isso, se elas não optarem por fazer economia e administração e ir atrás disso. Eu dou o meu exemplo porque eu entrei numa gestora, no 5º ano de faculdade, fazia direito. Nunca tinha trabalhado no mercado financeiro antes, comecei a trabalhar numa gestora em 2004, depois de 2 semanas que eu estava lá, eu chamei o cara de risco de lado, eu tinha estudado em escola particular, fazia a faculdade de direito particular, tive meus privilégios de conseguir ter uma educação boa. 2 semanas depois eu chamei o cara do risco de lado e falei, o que é CDI? Vocês estão o tempo todo falando de CDI, eu não sei o que é isso. E eu dou esse exemplo porque ninguém, obviamente eu não era um jovem muito interessado em informações talvez, mas ao mesmo tempo eu não tive uma aula sobre isso, seja quando eu era adolescente, seja quando eu era um pouco mais velho. Não estou falando que a gente tem que ensinar na escola a calcular a curva de NTNB. Só que a realidade do que a taxa de juros, do que o dólar, do que a inflação
faz no dia a dia de qualquer cidadão comum, porque todo mundo lida com dinheiro, isso é um problema para quem é devedor e para quem é poupador, né? A ausência desse tipo de informação como educação básica é uma realidade que a gente tem que lidar no nosso mercado. Então, o princípio de proteção à poupança pública do regulador, que é, e aí vamos lembrar isso também, né? Savings equal investments, aquela funçãozinha keynesiana de que presume que tudo que você poupa você vai investir no mercado. Em cima dessa presunção, a CVM está pensando na pessoa que sobra R$50 no fim do mês e presume que ela vai investir. E lembra que essa pessoa não teve educação sobre isso. Por isso, a presunção da simetria, por isso, a proteção ao investidor. E nesse momento, quando eu trago isso para essa nossa realidade de agente autônomo, a gente tem que lembrar que a gente está na ponta da venda. A venda de valores imobiliários, se você pega pela origem 6385, que é a legislação que, enfim, cria a CVM, o mercado de capitais, ela cria um negócio chamado Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Imobiliários, que, curiosamente, só a instituição financeira faz parte. E a questão da escolha por só a instituição financeira fazer parte desse sistema, né, e a gente, como agente autônomo, também faz parte, só que como preposto delas, obrigado, como preposto delas, vem do fato de que todas as posições do mercado têm conflito, não é só agente autônomo, não. O cara do back-office tem conflito, da gestora, do banco, todo mundo. A relação risco-retorno está no dia a dia de cada um, não só do investidor. Só que o momento de venda, num cenário assimétrico de informação, teoricamente é o momento que você mais pode enganar o seu investidor. Não você, não você especificamente, o banco, quem está vendendo. Quem não toma uns puta de uns migué do mecânico quando vai consertar carro. O ponto é, qualquer atividade de venda em que a atividade é assimétrica, em que a informação é assimétrica, você tem a chance de tomar um golpe. Eu não manjo nada de carro, eu aceito tudo que meu mecânico fala para mim. Então, dentro dessa ótica, existe uma preocupação natural do regulador de proteger o investidor neste momento. Por isso que a gente tem que entender essas realidades para entender como a gente está lidando com esse assunto. Só que quando a gente puxa, né, beleza, tenho essa preocupação de proteção, a gente tinha esse cenário dessas premissas que eu comentei, dificuldade de fiscalização e a própria dificuldade de ter a certeza de que só pessoas credenciadas estavam fazendo essa atividade arriscada, que é vender valor imobiliário, a gente passou a lidar então com, então vamos ver como o mercado está hoje. Né? Dava para entender a razão da CVM naquele momento, mas vamos ver o que aconteceu em relação a isso. Quando a gente fez a nossa proposta, no ano passado, que tinha a ver com o custo de observância, e a CVM pediu para a gente, façam uma proposta, o que vocês acham que tem que mudar na regulamentação? A gente fez uma proposta pensando muito no que é a nossa estrutura de mercado atual. Né? E a estrutura de mercado atual, ela envolve esses trade-offs, né? e que é um pouco do que a gente está falando aqui. Tiro a exclusividade e te dou o quê? E eu, inclusive, cheguei com essa cabeça, tirei a exclusividade para o compliance. Como se fosse, assim, a conversa dada. Porque é um pouco disso que a gente vê, né, que aconteceu com o gestor, que aconteceu com o consultor, mas vale lembrar o seguinte, o gestor, o consultor, o analista, que passaram a ter regras de compliance, não teve um trade-off ali, não é que eles passaram a fazer mais coisas, eles simplesmente passaram a ter essa obrigação que eles não tinham antes. Não houve uma expansão da atividade. E quando a gente olha aqui para a nossa realidade, essa associação, tirar a exclusividade igual a compliance, tirar a exclusividade igual a compliance, tirar a exclusividade igual a compliance, quando a gente, né, parou para pensar nisso até o fim, eu gosto muito desse termo, pensar até o fim, né, porque envolve a gente levar isso até o limite da situação prática, a gente começou a perceber que essa associação ela não precisa ser necessariamente uma verdade. Porque a premissa, tirar a exclusividade é igual a compliance, é a premissa que a gente adotou lá atrás, que o mercado tem dificuldade de fiscalizar se o ambiente não é exclusivo. A gente parou para olhar hoje o que é ser fiscalizado por uma corretora, o que é ser fiscalizado por um intermediário na área de renda variável. Hoje em dia a gente pode dizer que, acho que aqui todos os agentes autônomos, a gente pode até fazer isso como pesquisa, se alguém ainda consegue transmitir em algum intermediário uma ordem por telefone. Tudo isso foi sistematizado. Hoje, a relação do agente autônomo, do cliente e o intermediário é através de aplicativo, é através de sistema, para a renda variável. Toda a sistemática das ordens de renda variável chegam na Bolsa de forma automatizada. Na B3, que agora virou responsável pela nossa supervisão. A gente tem aqui que reconhecer
que a premissa de que os compliances eram diferentes em 2010 é uma premissa que não é mais tão real. Porque a gente tem, vamos admitir a imaturidade do nosso mercado. Há quanto tempo que a gente está aqui desse jeito? O mercado, a CVM ficou grande com fundo em 2003. A gente tem 15, 16, nem 20 anos de mercado. Além disso, olha o que aconteceu com a tecnologia nesse tempo todo. Eu faço compliance desde 2004. Eu já fiz compliance de ter que imprimir carteira de fundo no final do dia para ver se alguém fez trade. Hoje em dia, é tudo sistema. Hoje em dia, a gente tem soluções tecnológicas de compliance que tiram a necessidade de uma avaliação individual, humana, do que está acontecendo, inclusive e principalmente nessas ordens de renda variável. Então, a grande provocação que a gente tem aqui, e que eu acho que é um pouco dessa inovação do que a gente pensou lá atrás para o que a gente pensou aqui, nesse momento em que a gente foi até o fim dessa discussão, é tirar a exclusividade não precisa trazer compliance, porque na nossa realidade de hoje, quando a gente pensa no nível de escrutínio que a gente tem de uma corretora, que é a nossa corretora exclusiva, quem a gente opera a renda variável sistemicamente, no momento em que eu deixo de ter uma e passo a ter 5, eu passo a ser mais fiscalizado e não o oposto. Porque a ordem de renda variável, que é justamente a ordem mais complexa, de mais risco, ela não acontece mais no mundo físico. E essa, eu acho que é, e assim, para mim, pessoalmente, quebrar essa premissa, entender isso e olhar corretora a corretora, sistema a sistema, os sistemas de compliance que têm sido utilizados para fiscalizar o agente autônomo, hoje eu consigo, e você vai ver que na nossa manifestação essa frase está grifada, afirmar com muita honestidade intelectual de que hoje trabalhar para 5 corretoras com renda variável é mais fiscalização do que menos, por causa da realidade tecnológica que existe hoje no nosso mercado. E essa é a mudança. A gente teve uma mudança muito forte, e quem está no mercado há muito tempo acompanha isso, de cultura de compliance. De cultura de compliance no sentido de entender o que é compliance. Durante muito tempo, o compliance brasileiro foi extremamente cínico. Sendo muito sincero, todo mundo sabe. Quanto tempo que a gente ficou em várias outras entidades em que o manual está lá só para ler? Quantas vezes eu, na minha vida, entreguei o manual de compliance como última resposta de uma due diligence que eu estava fazendo, e não como a primeira? Então, a gente saiu de um cenário, e não estou falando de cinismo no sentido de, antes a gente era do mal. Não, a gente estava aprendendo, é um mercado em desenvolvimento. Então, hoje a gente tem, com a junção de um nível sistêmico e tecnológico extremamente moderno, extremamente controlado, adotado pelos intermediários, adotado pela B3, numa realidade em que as corretoras, junto com a evolução legislativa, junto com a Ambima, junto com o PQO, se uniformizou a regra de compliance, o papo de, putz, a corretora A trabalha assim, a corretora B trabalha assado, isso não acontece mais, hoje todo mundo está trabalhando do mesmo jeito. Então, o ponto que a gente tem, e eu sei que essa é a provocação mais difícil, por isso que eu queria começar por ela, é tirar a exclusividade, a associação tirar a exclusividade igual a mais compliance, a gente está testando um pouco essa hipótese, especificamente a da exclusividade. Porque quando a gente pensa nos malefícios que ela traz hoje, e isso também foi uma conversa que a gente teve até o fim, qual é a afirmação correta? A exclusividade causou a concentração de mercado? Essa afirmação não é verdadeira. E a gente tem que parar e saber que a exclusividade não causou a concentração de mercado. O que causou a concentração de mercado foi gente muito focada no mercado, enquanto outros não se interessavam. Só isso. O que aconteceu, no entanto, é que, com o desenvolvimento do nosso mercado, ele se concentrou e hoje a exclusividade dificulta a livre concorrência. Dificulta a entrada de novos entrantes, mas ela não causou a concentração. A gente tem que assumir essas coisas e entender elas de verdade. Hoje, quando a gente vê essa concentração, e aí eu gosto sempre de trazer essa situação prática, né, de pensar no, eu e Eduardo, eu e o Francisco, a gente trabalha num banco, somos bom pra cacete do comercial do banco, do private e tal, e a gente resolve empreender. Vamos sair do banco, vamos empreender, eu e você. Se eu quero empreender hoje no mercado de distribuição, eu tenho 2 opções. Ou a gente é um agente autônomo, sociedade simples, que o cliente não é nosso, preposto, só trabalha com exclusividade, com uma corretora, essas coisas. E aqui vale dizer, a sociedade simples ela traz uma realidade que é a ausência completa do que a gente chama de equity value.
né? Porque aqui eu não tenho, assim como eu não tenho a capacidade de negociar a minha ação e, portanto, eu não tenho valor de mercado, a própria sociedade simples me tira da percepção de sociedade empresária como atividade empresarial e, portanto, algo que pode ser avaliado. Pode ser avaliado institucionalmente, independentemente das pessoas. Ou eu vou ser esse carinha, pequenininho, ou eu sou um banco. A gente não tem uma opção do meio nesse nosso empreendimento. Quando a gente testa a hipótese do vamos fazer uma opção do meio, como a gente conversou na última proposta, vamos criar então essa figura do agente autônomo que tenha mais de 20 sócios, tal, uma segmentação por tamanho. A gente mesmo desenvolveu mais essa conversa para chegar num cenário, na verdade não tem a ver com tamanho. Eu preciso olhar, a gente olha para essa situação no seguinte sentido, né? E eu tenho muito essa percepção também. Hoje, e óbvio que isso é um resultado de uma adoção de uma regra que fez sentido na época, e você não tem como calcular todos os resultados, hoje a estrutura societária do agente autônomo é o incentivo mais perverso que ele tem. Porque quando ele não tem equity value, quando ele não tem futuro da empresa, ele quer o quê? Caixa. Como é que você faz caixa? Um giro. Porque a ausência de você conseguir criar um valor patrimonial numa sociedade simples acaba se tornando um incentivo ruim. Porque, que futuro que eu tenho se daqui a 10 anos eu não posso vender minha empresa? Que futuro que eu tenho se daqui a 5 anos, se eu falecer, meu filho não pode herdar minha empresa? Então, no final das contas, essa estrutura, junto com a questão da exclusividade, onde no final das contas a gente fica muito dependente de uma pessoa, e aí vamos lá, vou incorporar aqui Guilherme, advogado de M&A. Alguém vem me contratar para, não, quero comprar um agente autônomo, tal, fingindo num cenário em que poderia comprar esse agente autônomo. E esse agente autônomo é exclusivo, e aí você vai ter, qual vai ser o principal ativo que a gente vai avaliar como due diligence? Esse contrato de exclusividade. E entender o quanto que ele está na mão ou não de alguém. E aí eu vou olhar e falar assim, sim, ele está na mão de alguém, e esse contrato pode ser encerrado a qualquer momento, aí, o que você comprou? Então, essa ausência de mobilidade societária que a gente tem hoje, até misturando um pouco sociedade simples com exclusividade, faz com que isso acabe se tornando um incentivo também perverso. A gente tem uma outra percepção também, que é uma coisa que a gente percebe quando você sai da 434 para 497, é que houve, como o próprio Berwanger mostrou muito bem, um shift ali de visão de o que é o agente autônomo. Se a gente repara, a 497 faz com que o agente autônomo seja uma atividade individual, é de pessoa física. Se você quiser montar uma sociedade, você até pode, só que você vai montar isso como instrumento, não como atividade empresarial, o que fez bastante sentido na época. Só que tinha ali uma cabeça, né, e que é de... E a gente falou isso desde o começo, né? A função do agente autônomo mudou, tudo mudou, o mercado mudou, olha o mercado que a gente está hoje, olha o quanto a gente se desenvolveu, olha o tipo de ativo disponível que tem, olha como o negócio está mais sofisticado, olha quanta gente veio para o mercado. E quando a gente olha para esse aspecto perdão, do desenvolvimento do mercado, eu lembro de ter, e nessa época que saiu a 497, eu trabalhava na 20, a gente estava montando o projeto Apogeu, então a exclusividade interferia diretamente na parte de distribuição de fundo, então a gente foi conversar, entender, poxa, vamos não colocar exclusividade em fundo, foi toda uma conversa muito legal, e ali a gente teve a percepção de que a CVM queria evitar novos agentes autônomos maiores que intermediários, porque é uma coisa muito esquisita, uma sociedade simples desse tamanho. E, teoricamente, se o remédio era chamar de sociedade simples, se o remédio era colocar exclusividade para evitar que a gente tivesse intermediários, agentes autônomos maiores que intermediários, o que a gente tem que ver hoje e assumir não funcionou. Se não funcionou, se eu continuo tendo agentes autônomos gigantescos e cada vez maiores, com atividades extremamente robustas, a gente tem que olhar para isso. Qual é a origem disso? A origem disso é os agentes autônomos? Não, a origem disso é demanda. O mercado evoluiu. A gente tem uma coisa aqui que é, né, se a função do agente autônomo é capilarizar e trazer o investidor que está distante do mercado, ele está acertando. E o fato dele acertar faz com que ele cresça. E se ele cresce, ele acaba sendo penalizado pelo próprio sucesso da atividade, que é o objetivo que foi colocado para ele. Né? Acho que não é aqui uma... devia ter sido pensado nisso antes. Não, isso é um mercado em desenvolvimento. Então, dentro dessa lógica do que a gente vê hoje, né, e aí óbvio que aqui o comentário que eu vou fazer é sempre uma analogia complicada,
Mas parece um pouco a conversa da guerra às drogas. Tem um pessoal que combate a guerra às drogas, né, a forma que hoje se combate as drogas, dizendo o problema não está no traficante, o problema está na demanda. Enquanto continuar a demanda, o resto é enxugar gelo. Aqui, a gente tem uma coisa parecida. A gente tem demanda, a gente tem investidor vindo. E a gente está atendendo essas pessoas e elas fazem com que nossas empresas cresçam. Então, olhando para esta realidade, inclusive dos incentivos que a gente entende que são dados pela norma como ela está hoje, a gente entende que mudar a norma para tirar a exclusividade, para daqui a pouco falar do tipo societário, é melhor para o investidor, porque dá futuro para a gente. Dá futuro, dá perspectiva, dá visão de longo prazo. A gente hoje, todo mundo aqui que está olhando assim para mim, mas eu tenho visão de longo prazo. Vocês são heróis de ter visão de longo prazo numa sociedade simples. Tipo, porra, isso é ética. Isso não é estratégia negocial. Isso é só ética. E nesse aspecto, o que a gente falou, né? Então, como é que está essa nossa visão de proposta? Exclusividade, a gente acha que não precisa mais, independentemente de compliance, porque hoje ser fiscalizado por 5 corretoras, e aí, até o fim, 5 corretoras push, fazendo comigo só por sistema, eu não dando ordem por telefone para ninguém. Num segundo cenário, quando eu tenho todo esse push sendo verificado, né, toda a transmissão da ordem saindo do investidor até chegar na bolsa, tudo isso sistematizado, e lembrando, é a própria bolsa que fiscaliza a gente agora, depois da nova instrução 610. Não é mais Ancord. Quando a gente se questiona, pô, sem exclusividade, como que eu vou fazer isso, como é que eu vou verificar isso no MRP? Está tudo sendo liquidado no mesmo lugar. A gente tem que lembrar disso, dessa realidade prática do nosso mercado, que a gente não tem outras bolsas, tem uma só, está tudo na B3. Então, a premissa de que seria difícil fiscalizar uma operação de má-fé feita por um agente autônomo envolvendo vários intermediários, ela era uma premissa lá atrás. Mas será que ela é hoje? Com ordem sistematizada e com a própria B3 sendo responsável, BSM, né, sendo responsável pela supervisão? Então, a provocação aqui é essa, entendeu? As premissas que a gente pensa, e que eu também pensava, mudaram, porque o mercado mudou. E o sistema fez isso, cultura fez isso e tecnologia fez isso. Quando a gente vai para o tipo societário, que aí a conversa muda um pouquinho. Porque, realmente, a gente discutiu muito essa questão dos portes, né? E a gente tem muitos tipos de sociedade agente autônomo, conforme a própria CVM demonstrou no gráfico. Tem muita sociedade muito grande, com número grande de sócios, muitas sociedades menores com número pequeno de sócios. Quando a gente pensa aqui, pô, mesmo trabalhando com várias corretoras, eu tenho mais compliance do que menos. E aqui vale dizer de novo, mais compliance do que menos, pela realidade toda da ordem de renda variável, e até um ponto que eu tinha esquecido de comentar. Depois que a gente tem toda essa sistematização da ordem, o que mais essas corretoras vão começar a olhar? Vão ver meu site, vão ver como eu me comunico com o cliente. É mais gente me olhando, não menos. E a minha atividade continua sendo a atividade com o nível de risco que a gente sempre teve. Porque não transita recurso pela gente, porque hoje, ainda mais, a gente está conectado tecnologicamente ao mercado. Então, a minha própria premissa, quando eu entrei nessa conversa 1 ano e meio atrás, que era vamos deixar o bicho parecido com gestor, parecido com consultor, com diretoria de compliance, diretoria de PLD, a gente faz o cadastro, a gente... Por quê? Considerando a estrutura de controle que a gente tem do intermediário. Hoje, a nossa proposta não pede para a gente deixar de ser preposto. Hoje, a nossa proposta, a gente quer continuar preposto, a gente não quer falar o cliente é meu, não vamos entrar nessa briga. Com o Open Banking, o cliente é do cliente. Tudo isso está mudando. Então, a própria discussão sobre titularidade de cliente é uma discussão que em pouco tempo não existe mais, com a nova realidade de dados que a gente tem no mercado. Então, por exemplo, na nossa proposta, preposto de intermediário, keeps going. Não estou querendo trazer para mim um nível de personalidade jurídica onde eu posso vender as coisas sozinho. Não precisamos disso. O cliente é do intermediário, no que, final das contas, daqui a pouco o cliente vai ser dele mesmo, a gente está compartilhando um relacionamento. Dentro dessa lógica, quando a gente fala em compliance aqui, por que eu vou precisar, então, de compliance? Porque tem uma ótica que a gente olha para isso na audiência e fala, não, tem um momento em que eu preciso de compliance, mas o que vai me fazer precisar de compliance é o tipo societário e não a exclusividade.
Porque se a preocupação do tipo societário é que pessoas não credenciadas exerçam a atividade, aí eu tenho um compliance lá dentro. Se eu trouxe sócio de fora, se eu trouxe gente de fora e aumentei meu risco de que não credenciados façam atividade, aí eu vou precisar ter um diretor de compliance. Então, a gente desassociou a exclusividade disso. A gente associou o tipo societário ao compliance, porque, de novo, partindo da premissa do que foi a própria manifestação da CVM, de que a minha ideia de sociedade simples é evitar isso, quem vai evitar isso agora é o nosso diretor de compliance. Agora, o que esse diretor de compliance está lá para fazer? Né? E ali vale dizer, né, que deixa eu olhar consultoria, vamos olhar gestora, vamos olhar casa de análise, todo mundo precisa ter diretor de compliance. Nas sociedades menores, nos lugares onde isso é um pouco menor, esse diretor de compliance, ele não faz só compliance, porque não tem nem trampo suficiente para isso. Normalmente, você vai ter uma pessoa que não está no negócio, você vai ter um CFO, todo mundo hoje aqui que é grande já tem um CFO, tem pessoas de controles, pessoas que estão operacionais, não estão no negócio, e essa é a regra, essa pessoa de compliance não poderia estar no negócio, obviamente. Só que ela pode ter outra função, ela pode ser operacional também. Uma gestora é assim, uma consultora é assim, é o CFO, o COO, o CCO, principalmente as menores. Então, quando a gente pensa, quero trazer sócio de fora, quero ter sócio que não é agente autônomo, eu vou ter aqui junto comigo uma pessoa, porque aí que está, né? Quando eu trago sócio de fora, vale a gente pensar que sócio de fora é esse. Posso trazer investidor. Pô, trouxe investidor, ótimo. Vou falar agora que eu não tenho recursos para contratar um compliance. Acabei de trazer um sócio. Por um outro lado, o próprio risco de eu ter não credenciado atuando faz com que eu precise desse compliance. E aí a gente começa a entrar nessa dinâmica mais econômica de que, teoricamente, você pode ter um aporte, então vai ter mais capacidade de contratação, mas, independentemente disso, a gente tem que admitir outros sócios por sucessão, por perpetuação. A gente tem, nenhum de vocês, infelizmente, tem a opção de deixar a empresa de vocês para os filhos de vocês. E ninguém tem que ter essa obrigação, mas tem que ter a opção. Né? A gente tem no Código Civil toda uma lógica de que eu não sou obrigado a aceitar filho de ninguém, não sou obrigado a aceitar a esposa de ninguém. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter a opção de escolher isso entre os nossos sócios. Então, a ideia do tipo societário, a gente está trazendo muito vinculada a eu posso sim ou continuo sociedade simples, e essa é a segmentação que está sendo proposta. Ela não é por tamanho, ela não é por exclusividade, ela é por tipo societário. Se eu tenho sócio, só agente autônomo, sociedade simples. Agora, se eu quiser transformar a minha atividade em atividade empresária, aí eu trago outros sócios e aí eu coloco esse compliance. Ah, é um compliance para fazer o quê? Para fazer PLD, essas coisas? Gente, estou cheio de corretor aqui atrás de mim fazendo esse negócio. Vamos pensar no custo de observância, vamos pensar em não ficar replicando. Esse compliance está lá para garantir que ninguém não credenciado tem atividade, mas não precisa ficar replicando e fazendo mais um monte de coisa que já tem 3 entidades antes fazendo. Acho que, finalmente, além, né, desse ponto, quando a gente admite, aí entrando um pouco no quesito de transparência, a gente está fazendo a nossa manifestação nessa linha, porque como são 10 perguntas interconectadas, a gente separou em 3 grandes assuntos. Exclusividade, transparência, tipo societário, e agora, finalmente, a questão da transparência. Eu sei que eu estou estourando meu tempo, mas acho que eu me empolguei aqui em pé, então eu já vou terminar. A questão da transparência, a gente concorda, mesma linha, estamos todo mundo alinhado. Aqui a gente está falando de transparência até em alguns níveis adicionais, não só de remuneração, porque nesse novo cenário, sem exclusividade, com escolhas de tipo societário, a gente acha que formulário de referência é um negócio que o cara tem que ter, independentemente do tipo. Porque agente autônomo não tem alguns desses ônus regulatórios que o restante do mercado tem, e transparência faz muito sentido. Quem são vocês? Quem são as pessoas que atuam lá? Quais as corretoras que você trabalha? E aí esse formulário de referência desse agente autônomo, seja sociedade simples ou o sociedade empresária, teria que ter uma informação que é a que a gente sugere, que é o que é o teu best execution. Porque é isso que a gente vai ter que começar a lidar. Estou trabalhando com várias corretoras com renda variável. Qual vai ser o meu processo de escolha de qual eu vou oferecer para o cliente? Eu vou ter que oferecer todas? Vou ter que oferecer a do menor preço? Vou ter que oferecer a do... E aqui vale dizer, best execution é um papo normalmente de gestor, de quem decide a corretora. É um papo de buy side. Aqui a gente não está decidindo a corretora, mas a gente vai ter que ter uma política de como a gente demonstra isso para o nosso cliente. Como que a gente vai evitar favorecer uma corretora a outra e como que eu lido com as corretoras que eu trabalho. Então, é um best execution sob uma ótica de sell side. Isso a gente vai deixar transparente no nosso formulário.
Nossa realidade de compliance, se a gente trouxer o sócio de fora, a gente vai deixar transparente no nosso formulário. E a questão da remuneração, vamos lá, faz todo sentido. Quanto mais eu sou remunerado pela venda de um produto, mais eu estou tendencioso a vender esse produto. Isso vale para o cara da M-Officer, isso vale para o meu mecânico, isso vale para qualquer um. Mas, como disse muito bem o Alexandre, eu não sou o único que estou vendendo esse negócio. Se a gente admite que a remuneração pela venda é conflituosa, e sim ela é, todo mundo que está vendendo tem que abrir. E aí o que a gente sugere é uma alteração da 505, nesse aspecto, que sejam abertos os custos de distribuição, não só o do agente autônomo. Porque a gente entende até que colocar isso só para o agente autônomo é como se, tipo, olha, eu sou a maçã podre do cesto, então eu sou o único que tem que te abrir, mas tem um monte de gente aqui que não precisa. Então, a gente já tem hoje uma ótica de transparência super forte no mundo de fundos, com relação a custos, etc. Vamos trazer essa mesma transparência para cá. Só que vamos falar do total, porque se o fundo X está pagando 25%, 50% de rebate, ele está pagando esse 50% de rebate para a corretora e para o agente autônomo. E eles estão divididos entre si. Assim como eu tenho a chance, né? E acho que qual que é a cena que a gente imagina que seria importante a remuneração? Pô, você está vendendo um fundo para um cliente, que você tem 80% de rebate, e tem um outro da mesma classe que você tem 20% de rebate. Por que será que o cara está me pagando 80% de rebate? Normalmente, uma pessoa que tem dificuldade de ser vendida pela qualidade do que ela faz, incentiva mais o vendedor. Por isso que essa informação é importante para o investidor. Só que a gente tem que entender que essa lógica se aplica inicialmente para a corretora na relação dela com esse ativo. A gente pode muito bem ter um ativo que a corretora está ganhando menos e me pagando mais, e aí parecer que o ativo é ruim, mas eu posso ter o oposto. A corretora cobrou uma cacetada e aí na negociação comigo eu que me ferrei. Mas o ativo é ruim para cacete, eu continuo ganhando só 10%. Por isso que o custo de distribuição acaba sendo uma informação mais importante, independentemente de como ele é dividido, do que a remuneração do agente autônomo. Porque nós não somos a única ponte da cadeia, a única parte da cadeia. Então, a gente dividiu isso nesses 3 grandes assuntos. A gente tem algumas outras sugestões que a gente dá, com relação especificamente à questão da consultoria. E eu acho que vale dizer isso. A gente tem que lembrar que hoje a gente tem 2 coisas que já foram vencidas e que a CVM já topou, e a gente já conversou e que são muito boas para o mercado, que é, a gente está reconhecido como assessor. Essa palavra é uma palavra que tira o agente autônomo de investimento, que você fica, que porra é essa, né, que você está falando para o seu cliente? Eu estou te dando assessoria. É uma assessoria não independente. E a gente tem que saber que a gente não é independente por definição, e não tem problema. É só a posição de cada um. Por isso que tem independente do consultor. Por que o consultor é independente? Porque ele recebe do cliente e, teoricamente, ele não pode ter vínculo com ninguém dos ativos. Então, ele só tem que recomendar o que é melhor para o cliente. Ele tem a obrigação de conhecer os ativos do mercado. A gente não tem essa obrigação. A gente tem a obrigação, legalmente falando, de vender um ativo que atenda ao perfil de risco do cliente, mas não ter nenhuma obrigação de dependência, porque eu estou vendendo alguma coisa de alguém. Como é que eu vou ser independente? A conversa que a gente fala dentro dessa analogia é o vendedor da Macy's, cheio de roupa, cheio de marca, super especializada a venda, super personalizada, versus um personal stylist. E o personal stylist está cobrando o cara e não tem vínculo com a Macy's. E são só 2 trabalhos diferentes. Não tem um melhor que o outro. Além desse reconhecimento da assessoria, a gente teve na 592 a CVM falando, e isso que a gente não tem muita gente que não percebeu. O agente autônomo teve uma alteração relevante na norma de consultoria. Porque a norma de consultoria traz uma regrinha lá que ela fala o seguinte, não é consultoria de investimento o agente autônomo que estiver falando de mais de um produto, desde que esse produto esteja na prateleira da corretora com quem ele trabalha. Né? Dando uma sintetizada na regra. E aí ela fala o seguinte, toda vez que você, agente autônomo, estiver dando essa informação consolidada, o que é informação consolidada, gente? Óbvio que aqui vou usar um termo, é pizza de alocação. É a mesma coisa que o consultor entrega. Do ponto de vista de entrega, hoje a gente tem esse tipo de capacidade, mas a gente tem a obrigação de escrever embaixo falando, essa não é uma consultoria independente. Se você trabalha com vários intermediários, aí vamos pensar nesse cenário, em que a gente tem a quebra da exclusividade, a gente vai estar com uma posição muito parecida, no sentido de poder recomendar muita coisa,
Só que porque a gente vai ter uma prateleira muito maior de produtos, só que a gente continua na posição do sell side. Então, é só falar para o cliente, olha, está aqui a carteira que eu estou te sugerindo, isso não é uma assessoria independente, eu sou remunerado pelo ativo, mas está aqui. Tanto que por isso que a gente não está entrando muito numa lógica de ampliar a atividade do agente autônomo. A gente já faz o que a gente precisa. Tem um pedaço aqui, que aí é para pensar junto, que é todo mundo lida, e aí vale dizer, né? Podemos pensar na história do agente autônomo que sai querendo dar recomendação, mas a gente tem que pensar ainda mais na história do investidor que vira para a gente e fala, mas e o que eu faço com isso? Porque tem um problema grande nesse aspecto, né? Uma relação que é construída como confiança e, eventualmente, o teu cliente vai te perguntar, pô, eu tenho uns investimentos lá no banco tal, o que você acha? Você acha que eu continuo ou não? E hoje a premissa da norma é que a gente vira e fala, eu não posso falar sobre isso. Sendo realista. E essa é uma resposta que quebra a confiança com o cliente. Óbvio que tem uma versão fantasiosa que a gente pensa, não, aí ele vai mostrar que ele é ético, mas, por um outro lado, dentro desse mercado que a gente mesmo reconhece que é assimétrico, o cliente só não entende, por que você não pode me falar desse negócio? Então, nessa ótica, o que a gente está querendo sugerir aqui é, continuamos no mesmo mundo que a gente está, posso fazer essas recomendações conjuntas de investimentos, na ponta do sell side, falando que não é assessoria independente, como a gente já faz, como a gente já pode. E se o cliente me perguntar sobre algum ativo, quando ele me demandar a minha opinião sobre algum ativo, desde que eu fale, eu não estou te dando assessoria, eu não sou seu consultor, mas deixa eu dar minha opinião. Não é a opinião de compra, vende, falar o que eu acho de um ativo que não está na prateleira, porque, eu tenho credenciamento, eu passei na prova, eu sou investidor profissional. Então, a gente tem a capacidade técnica. O que a gente tem, e essa vai ser a nossa obrigação, é que deixar muito claro que aquilo não é uma consultoria. É deixar muito claro que, olha, não esqueça da minha posição aqui. Quanto mais claro isso fica para o cliente via formulário de transparência, via formulário de referência, via adoção desse tipo de política interna, a gente consegue ter um mercado em que o cliente entende com quem ele está falando, porque a gente sempre vai ter esse aviso posterior, não esquece que eu não sou seu consultor, isso é um outro trabalho, mas eu não vou mais me colocar numa situação que é a situação que a gente não quer se colocar, já eu não posso falar sobre isso. Então, a gente tem, óbvio, também algumas outras questões adicionais que a gente traz de sugestões da norma, que acho que, como eu já estourei bastante tempo, vale vocês darem uma lida, mas que são aí mais questões conceituais, umas sugestões com relação a outras coisas. E a única que eu queria falar, porque eu sei que interessa para todo mundo, é o lance da portabilidade, que a gente chama de portabilidade informalmente. Portabilidade é telefone e seguro. Portabilidade formalmente não existe para valor mobiliário. A única coisa que existe é uma ordem de transferência de ativo de uma corretora para outra. O ativo continua meu. Né? O que importa é de quem é o ativo, né? Não quem está segurando o ativo. E nesse aspecto o que a gente percebe é que hoje a regra de entrada é muito mais fácil do que a regra de saída. A gente cadastra na corretora, lá no intermediário, tirando uma foto do rosto e mostrando onde a gente está, mas para sair você precisa da assinatura do Papa. Então, a nossa sugestão nesse aspecto, e aí vale dizer, né, a gente está nessa discussão, o nego chega lá no grupo liberal pra caramba, mas a CVM tem que proibir isso. Legal, né? Você é liberal só quando você quer, né? O liberalismo que a gente está falando aqui, que envolve a CVM se manifestar sobre o assunto, não é falar não pode exigir isso. Né? Na regra de transferência de ativo tem que fazer assim, assim, assado. Isso que vale a gente lembrar. As regras para fazer essas rotas são as próprias corretoras que definem, não é a CVM, não é o Banco Central. Quem exige reconhecimento de firma por semelhança é a opção própria. Não é uma exigência da CVM, não é uma exigência da Bolsa. Então, a única sugestão que a gente está fazendo com relação à portabilidade é que a CVM tenha na própria 505 uma regra dizendo que você não pode adotar regras de saída que sejam mais restritas que a regra de cadastro. Então, você quer ter uma regra de cadastro meia-boca, vai ter que ter uma regra de saída meia-boca e responder por isso. Mas equaliza a entrada e a saída, do ponto de vista da diligência necessária. Óbvio que você vai ter todas as questões do risco do cliente, que sempre vão poder ser mais ou menos, né, calibradas com relação ao que você fez, só que quando é que você define o risco do cliente? Quando ele entra. Por que só na hora que ele saiu que, ferrou, o cara está na Lava Jato? Então, a gente, com relação a esse termo portabilidade, a gente está levando essa forma.
uma exigência de que não existam regras de saída que sejam mais restritas que as regras de entrada, sem que tenha havido uma alteração na classificação de risco do cliente. Desse jeito, não vai ter mais espaço, ou para entrar vai ter que ter reconhecimento de firma, para poder pedir isso na saída, ou não pede isso em nenhuma das pontas. Então, assim eu encerro esse grande e confuso, longo debate, peço desculpas aí. Aliás, eu aprendi isso num curso que eu fiz de comunicação não violenta, eu sempre falo isso. Não pode pedir desculpa por ter falado muito, eu tenho que agradecer a paciência de vocês por terem me escutado, então obrigado pela paciência. Eu começo fazendo a pergunta do Beruanger, como é que ele vê essa questão da linha tênue, como falou o Rangel, entre consultoria e a distribuição, a consultoria e o agente autônomo. Como é que você vê essa linha tênue? Bom, vamos lá. A gente, na recente editada 592, né, como o Guilherme falou, a gente lidou muito com essa questão da diferenciação dos papéis, né, entre o consultor e o agente autônomo. E lá a gente reconheceu, né, o que a gente chamou na época, e está muito expresso no nosso relatório de audiência pública, da consultoria incidental. Ou seja, não é a consultoria profissional remunerada pelo cliente, regulada pela 592, né, pela CVM, mas não dá para afastar do agente autônomo de investimento essa função orientativa em relação aos seus clientes, né, em relação aos investidores, né. A gente não pode afastar isso porque isso é natural, né, do processo de venda. Qualquer venda você tem que, né, orientar sobre aquele produto que você está vendendo, ainda mais, né, considerando que a gente está falando de um produto financeiro e todas as né, limitações de educação financeira que foram muito bem pontuadas aqui pelo Guilherme, que de fato a gente tem que reconhecer. Então, o agente autônomo de investimento pode e deve orientar o seu cliente em relação, né, aos produtos que ele está recomendando, né. A recomendação, né, do agente autônomo de investimento, ela é expressamente prevista na 539, que é a nossa norma de suitability. Ele faz parte, né, como preposto, né, do sistema de distribuição de valores imobiliários. Ele pode recomendar produtos para o seu cliente, ele só tem que observar, né, que tudo que ele esteja recomendando esteja de acordo com o perfil, né, daquele cliente específico. Aí, se o cliente chegar e perguntar, o que eu faço? É simples, olha, eu trabalho para instituição tal, sou, né, um agente autônomo vinculado, os produtos que a gente tem na prateleira são esses, esse aqui tem essa característica, aquele tem essa característica, você poderia fazer uma carteira combinando A, B e C, e vamos embora. Não vejo nenhum tipo de limitação ao agente autônomo, nesse momento, orientar o seu cliente em relação a isso, é claro, né, deixando expresso de que não é uma consultoria independente, ele não é o consultor, ele não está sendo remunerado pelo cliente e ele está limitado àqueles produtos que estão na carteira, né, na prateleira da corretora com que ele esteja trabalhando naquele momento. Então, acho que em relação a essa pergunta é isso. Não sei se você me permite passar por algumas provocações aqui que me foram feitas. Primeiro, essa questão da portabilidade é uma questão que a CVM está olhando, né, com muito cuidado. É um dos top trends de reclamações de investidores que a gente tem na CVM. Quero mudar minha custódia, eu tenho que levar isso para o cartório e reconhecer firma. E, de fato, a gente fez um movimento pequeno na 604 recentemente, que é a norma que resultou do nosso projeto de redução de custo de observância, que já determina que os custodiantes, né, as instituições que sejam também custodiantes, elas têm que colocar no site expressamente quais são os documentos que ela vai exigir no momento que o investidor tenha que sair de transferir a custódia. Isso talvez não resolva tudo, mas pelo menos o investidor não vai ser surpreendido, né, na última hora, mas faltou aquilo outro. Isso já é uma determinação que ela tem que colocar isso no site. Não é, de fato, né, nenhum regulador obriga que, nesse momento, as instituições tenham que adotar determinadas práticas, e fica muito relacionado mesmo à questão do apetite de risco de cada instituição.
de que, né, aqueles valores mobiliários custodiados possam estar sendo transferidos indevidamente para a titularidade, eventualmente, até de um outro investidor. Mas eu acho que é um tema fundamental para que a gente, de fato, tenha uma lupa e facilite essa questão, e a gente está estudando a possibilidade de adotar algo parecido com a portabilidade. Há tempo de discutir isso nessa audiência ainda? Acho que nessa não, mas enfim, essa audiência é algo que a gente vai receber muito de insumo para os próximos passos. Tá. Então, né, com certeza isso vai ser considerado, já está em estudo internamente. Para regra, já para a próxima regra. Exatamente, até porque seria uma regra que dá 542, né, a regra de custódia. Então, é lá que a gente endereçaria esse ponto. Outro ponto que eu concordo, acho que a associação do compliance com a discussão do tipo societário me parece ser mais adequada mesmo. Tem uma questão que você pontuou muito, Guilherme, que foi a questão da transmissão de ordem hoje feita do agente autônomo para o intermediário, como isso já está tudo, né, eletrônico. E isso é ótimo, mas o que eu acho que vocês deveriam considerar é o seguinte: a maior fonte de reclamação e de incidência de MRP é na passagem da ordem do cliente para o agente autônomo, e não do agente autônomo para a corretora. Então é um passo antes. É aquela ordem que eventualmente o cliente vai alegar que ela não ocorreu, que ele não fez aquela ordem. E aí você vai ter toda a discussão acerca de é gravação, você documentou de que forma, e as implicações de uma eventual administração de carteira irregular, que também está nessa, né, relação prévia cliente-agente autônomo. E são essas as grandes questões que né, você acabou endereçando de alguma forma por meio da vinculação única, né? Ou pelo fato de que você vai conseguir responsabilizar mais fácil a corretora e, né, uma definição mais fácil de MRP. Não estou dizendo, novamente, que não há soluções para cá, mas eu acho que talvez o que tenha que ser mais explorado seja essa relação cliente-agente autônomo e não do agente autônomo em diante. E um outro ponto que você comentou que foi muito interessante, que foi a questão do best execution, né, em que corretor operar. E talvez aqui seja né, a grande solução para todo esse debate, né? O que é o best execution? Né? É a corretora enviar, né, num cenário de múltiplas bolsas, né, a corretora escolher, né, o melhor preço para o cliente para executar aquela operação. E claro, né, sendo uma bolsa só, talvez seja um pouco mais fácil. Se a gente está falando de diversos mercados, tem um ônus a mais para o intermediário. Passando por agente autônomo, em que corretor operar? Aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: uma vez que o cliente do intermediário, né, ou está cadastrado no intermediário não no agente autônomo, você está fazendo essa pergunta porque você está pressupondo que ele já vai ter cadastro em 5 corretoras, e naquele momento em que ele operar, o agente autônomo vai ter que olhar, né, as taxas que cada uma vai cobrar e escolher, né, naquele momento qual das 5, ou a gente está talvez pensando num modelo um passo atrás, em que eu trabalho com 5, 10, mas em relação àquele investidor específico, ele está trabalhando só em um. Porque é uma possibilidade também, e que talvez a gente, dando esse passo agora, a gente lide com menos problemas do que a gente tenha que lidar já com o passo de que eu vou assumir que, em trabalhando com 5, o meu investidor certamente já vai ter cadastro nessas 5. Parece sutil, mas eu acho que tem algumas implicações aqui que são relevantes de serem consideradas. Muitas vezes o mesmo ativo, né, o mesmo produto, ele tá em várias plataformas, né? Então, ou seja, de certa forma, um olhar mais crítico do assessor em termos de bolso dele, né? Eu, assessor, eu me remunero melhor. Estou convencido que o CRIA da Alliance é o ativo para esse meu cliente, né? Mas espera aí, ele está em várias plataformas, né? Por onde que eu compro, né? Acho que esse é o...
que eu fiz esse comentário, que é um best execution de ótica de sell side, né? Uma coisa um pouco diferente. Primeiro para falar disso, depois para pegar um ponto do Berwanger também, que é vou juntar os dois, vai. O que a gente está querendo fazer aqui tem uma finalidade só, que é aumentar o poder de escolha do cliente, né? Acho que a grande vantagem, o que a gente está buscando no momento em que a gente quebra a exclusividade, mais do que a possibilidade de eu trabalhar com várias corretoras, é o poder oferecer várias corretoras ao cliente. Quando a gente fala em best execution, a lógica que a gente está pensando aqui, ela envolve com quais corretoras eu vou escolher trabalhar para oferecer para o meu cliente. E no momento em que você tem o mesmo ativo em 5 corretoras diferentes, a ideia não é que você, porque você bem falou, vocês são conflitados na venda. Se eu tenho o mesmo ativo nas 5 corretoras, a nossa política de best execution vai envolver oferecer as 5 e dar essa escolha para o cliente. Tem a questão do cadastro, eu gosto desse papo, né? É que eu acho que a gente vincular o cliente à exclusividade também parte um pouco dessa premissa de que, poxa, eu vou ter aqui talvez alguma dificuldade de fiscalização. Não, porque eu vou estar quem vai escolher é o cliente. A gente nunca vai decidir qual é a corretora. Porque se você tem o mesmo ativo em 5 corretoras e você pega uma só e fala, ó, tem essa aqui, óbvio que aí, se o cliente tem o cadastro, se não tem, aí efetivamente é um conflito. O que a gente tem que ter é explicar que a gente sempre vai oferecer todas as corretoras, a gente pode até recomendar de acordo com essa política, mas mostrar todas as opções disponíveis. O poder de escolha nunca vai ser nosso. Por isso que essa best execution é um pouco nessa ótica do sell side. Com relação ao ponto da ordem do cliente, você tem toda a razão, porque a gente entende que é aí que está o conflito, né? O recebimento da ordem do cliente. Os sistemas atuais, eles funcionam em formato de push, em que no momento em que agente autônomo, imputo a ordem para o intermediário, já aparece uma mensagem para o cliente. O próprio, hoje, para 99% dos intermediários, eles não precisam pedir confirmação de ordem, seja via gravação, seja por e-mail. Isso acontece sistemicamente. Então, tem esse pedaço onde hoje esses sistemas estão chegando lá. Por isso que quando a gente olha para uma outra ótica, por exemplo, de consultoria, o que mais tem desenvolvido o mercado de consultoria, isso tem sido muito curioso, são os próprios intermediários falando, putz, vem fazer consultoria na conta de custódia aqui. O mesmo sistema push que ele usa hoje, numa ordem diferente, é o sistema que ele começa a usar com o consultor. Vou fazer um comentário Justo, entendeu? está falando, que eu acho que é interessante. Eu acho que a questão de tecnologia hoje, se ela não está presente, ela é fácil de ser desenvolvida, basta você fixar os padrões. E você fixando padrões para a ordem, você resolve. Eu acho que um ponto da transparência é o mais relevante. No fim do dia, a gente trabalha para o cliente. Então, quanto mais opção a gente der para o cliente, com transparência, melhor para o mercado. Eu acho que para a gente aqui o melhor é pensar como eu faço isso. E aí tem, então, obviamente, talvez tenha um passo que não deva fazer tudo da mesma vez, o mesmo passo, tem que fazer em passos distintos. Agora, que a transparência e opção é, com certeza, a melhor opção para o cliente, acho que não há dúvida, né? Bom, a gente tem algumas iniciativas ocorrendo na CVM, né? Tem essa audiência conceitual e ela vai servir de insumo, né? Tanto para a Superintendência de Desenvolvimento do Mercado, que é a minha área, avaliar, né, alterações na 497, mas também em relação, né, a um trabalho que está sendo realizado pela nossa assessoria de pesquisa econômica, em relação ao um estudo de análise de impacto regulatório, especificamente no tocante à exclusividade. Então, ele vai estar servindo de insumo aqui para trabalhos que vão ser realizados em 2 áreas na CVM. A gente vai se utilizar, né, do expertise desse estudo, né, para fins de tomada de decisão. Né, imagino que, se tudo caminhar dentro do esperado, a gente teria uma audiência pública no ano que vem. Ano que vem? Primeiro semestre, você acha? Não sei, não consigo tá estimar aberto agora. ainda. Está aberto. Tá aberto, obrigado. Uma pergunta a mais, não tem? Por favor, pode. Pode, por favor. Bom, em primeiro lugar, fiquei bastante satisfeito, é sensacional o trabalho, a CVM realmente dá um passo, né? Se aproxima da ponta final através do nosso intermédio aí. E acho que assim, ficou mais do que claro que há um processo de evolução, quer dizer, o que era lá atrás evoluiu muito. Parabéns, doutor Guilherme, também foi sensacional a sua perspectiva. E a minha questão é a seguinte, na prática, em todos os mercados,
há uma disrupção, de todas as maneiras. Então, o mercado de locação de imóveis, né? Enfim, ninguém usa mais mapografia, eu usava guia, né? Enquanto eu dirigia para achar o lugar que eu ia. Hoje todo mundo é Waze. Então, isso é a questão, basicamente, acho que é ser client-centric. Ou seja, quando você passa até a perspectiva do cliente de verdade, né? Aí as coisas mudam de figura. Eu acho que o Guilherme falou sobre isso. Quer dizer, a partir do momento que ele mudou a perspectiva, então você muda como é que você tem que atacar esse mercado, atacar no sentido positivo. E eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, eu acho que tudo se resolve com a educação. Então, a primeira pergunta é, a CVM, eu sei que tem iniciativas, né, como você estava me falando, mas eu acho que basicamente o nosso trabalho, até na ponta final, tem que ser educacional. Ou seja, quanto mais qualificado tiver esse investidor, que estava acostumado a não fazer nada, essa é a realidade, ele ganhava dinheiro sem fazer nada, ele tem que agora buscar mais risco, enfim, se adequar mais para ter mais rentabilidade. Então, a minha questão, eu acho que é essa, se a gente tem esse consumidor educado, evoluindo, então automaticamente a própria necessidade de compliance é menor, porque ele é um instrumento de compliance. Ele está fazendo a defesa dos seus próprios interesses. E sem querer diminuir a função dos reguladores, mas aí a função do regulador ela é muito mais estratégica, não precisa ser tão operacional. Então, a minha pergunta é essa, quais são as movimentações, né, que a gente poderia fazer para que isso seja, vamos dizer assim, tenha um efeito mais positivo ainda? Obrigado. Um desafio e um objetivo constante da CVM de aprimorá-la. A CVM tem uma superintendência cujas principais atividades estão relacionadas à busca, né, por aprimoramento da educação financeira no Brasil. Não é fácil, né, é um trabalho de formiguinha, né, os resultados, né, vêm, mas eles são muito marginais, mas a gente continua e sempre continuaremos lutando. A CVM preside, né, para vocês terem uma ideia, né, o Comitê 8 da IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores, em relação específica a essa questão de proteção e educação dos investidores. A gente, né, estabeleceu já há alguns anos, né, uma iniciativa coordenada global que se chama Semana Mundial do Investidor, que ocorre, né, por iniciativa de todas as CVMs do mundo. No Brasil, alinhado com as outras jurisdições, isso desse ano vai ocorrer no final de setembro. Então a gente vai ter uma Semana Mundial do Investidor, em que vários eventos vão ser realizados com esse fim. Semana Mundial de Educação do Investidor. E a gente sempre busca parcerias para aumentar, claro, o nosso alcance, a nossa capilaridade. Então, temos parcerias com diversas entidades, e é claro que a ABAI, né, poderia ser mais um parceiro aí para a gente conduzir atividades específicas nesse fim. Enfim, é uma preocupação constante, e a CVM abraçou essa causa e certamente atua muito nesse ponto. E um ponto aqui para a gente também lembrar que a gente está olhando para a CVM, pedindo para ela educar o investidor, e dá uma olhada no site investidor.gov.br, dá uma olhada no próprio site da CVM. A gente é um dos mercados mais transparentes do mundo. Eu tenho feito aulas e conversas com os investidores diretamente de varejo. Antes eu só falava com o mercado, agora eu estou falando com o varejo. Dá prazer falar sobre o nosso mercado nesse aspecto. O nível de transparência, o nível de segurança. Mostra a indústria de fundos, todo mundo quebrar, nada acontece. Tudo aqui é muito, muito bem estruturado. E aí o que a gente tem que lembrar é o seguinte: o nosso investidor que não está tendo acesso aos materiais. A Ambima produz materiais fantásticos que são disponibilizados gratuitamente. Ontem eu até compartilhei no meu LinkedIn, a CVM postou uma nova iniciativa de educação que, assim, é explicado de forma excepcional para o investidor, gratuitamente. Só que isso fica no site da CVM, fica no site da Ambima. A gente tem que entender que a competência desse problema que a gente está falando aqui para resolver é Ministério da Educação, não é CVM. A CVM vai fazer o papel dela, mas a gente tem que ter uma conversa mais ampla, como sujeito político. E falar de Plano Nacional de Educação, falar de... Eu lembro minha mãe falar, eu tinha economia doméstica, sei lá, volta esse negócio. Mas a gente tem que, independentemente dessas iniciativas, todo mundo aqui, vamos lembrar como é que o nosso mercado ficou desse tamanho, via educação financeira. Como vocês começaram? Educação financeira,
venda de valor imobiliário. Tudo isso foi muito vinculado. Quem tem que fazer essa educação é o nosso sistema de educação, para a gente fazer só a venda do valor imobiliário. Então, vamos lembrar que a gente tem sim que, a CVM faz esse papel, faz super bem, está ultra disponível, é muito fácil de ver, é extremamente didático, mas não é ela que vai resolver esse problema. Quem vai resolver esse problema é o Ministério da Educação. Então, de novo, como sujeito político, como cidadão, a pressão não é aqui, a pressão é no Ministério. Então, só... A gente ter cedido um pouco o tempo, mas acho que a discussão foi muito rica para todo mundo, até para quem não tem possibilidade de estar no dia a dia da associação e ver as pautas que a gente vem tentando trazer para a melhoria do agente autônomo. Então, queria agradecer muito a participação de todos vocês hoje aqui, na figura de todos os conselheiros e diretoria da ABAI. Agradeço primeiramente Antônio Carlos, que veio do Rio especialmente para esse nosso evento. Obrigado, veio passar esse friozinho aqui com a gente, não é? Rangel também é a mesma coisa, veio do Rio. E Guilherme, obrigado mais uma vez. Acho que a colocação de vocês foi muito rica. Eu, aqui de lado, vi que Antônio Carlos anotou várias coisas, então já senti que a ABAI já plantou algumas sementinhas na CVM, espero que melhore para todos nós. Agradeço também o Andy Banking por participar, dar esse local aqui para a gente, foi extremamente valia, muito obrigado. E na figura do Chico Amarante, agradeço também o Hudson Bessa por essa mediação e pelo nosso evento. Pessoal, obrigado, bom dia a todos, bom fim de semana.